O nome mesmo é Maria de Jesus Gondim, sabe? Tá. Dos Gondim, dos pioneiros. Aham. Só que ninguém me chama por Maria de Jesus, é só Deni. Nós viemos de Tupã. Quando nós viemos de Tupã, não existia nem estrada até Pinhalzinho, que era como é que é o riozinho, que eles falam que é o riozinho, né? Não tinha nada. Passou do riozinho, era só mata. Mata pura. Aí nós viemos em 3 carros. Veio um do patrão, e veio um com a família, e veio um com os pinhão, para ir abrindo as estradas. Então, quando nós chegamos ali, para atravessar o riozinho, foi de carro dentro da água. O povo olhando se era fundo, dois a gente fala pinhão. Eu falei, 2 pinhão. Olhando dentro do rio, se não tinha buraco nem nada, porque eles caminhão passaram com nós dentro dos carros, para lá de cá. Quando atravessamos o riozinho, ali parou. Não tinha nada, era mata virgem. Aí parou lá, fizeram aquele acampamento de lona, coberto de lona, só de lona mesmo. Aí foram fazendo 3 quilômetros de estrada, de machado, de foice, fazia 3 quilômetros. Aí nós andava. Quando chegava com mais 3 quilômetros, tornava a fazer aquele acampamento. Aí nós fomos até chegar em Jaracatiá, que foi o dono da fazenda, que era Adão de Almeida. Aí nós viemos com ele, que ele era o patrão. Para nós dormirmos, as famílias, que veio 6 famílias junto com nós, tudo misturado ali, ó. Só veio os colchões para dormir, sabe? Aí ficava 4 pinhão, a noite inteira acordado para fazer vigia para nós, que as onças vinham em cima, assim. Era onça, era tudo quanto era bicho. Aí eu sei que eu tô com 82 anos, e eu vim com 8 anos. Como tinha muito cedro, ele serrava com aquela serra, né? Que vai, você sabe aquelas, né? Lembro. E machado. E serrando tabinha para fazer para fazer as casas. A primeira casa que foi feita foi a do meu pai. Aí que você com tabinha, mas em volta de coqueiro. Eles abriam aqueles coqueiros no meio, derrubavam os coqueiros que abriam no meio, e ia fazendo, juntando até que fazia as casinhas. Água, nós ia buscar naquela mina, aqui tem a baixada do lado de Cajaracatiá, assim, do lado direito, assim. Ali era um buraco mais feio do mundo, era nós ia segurando naquele cipó, segurando no cipó para não cair. Se foi indo, amontou Jaracatiá, mas não tinha guerê. Aí era só mata. E os griladores de terra? O povo que vinha grilar essas terras para cá, grilar, como é que eles falam? Aí ele montou a pensãozinha que nós tínhamos lá, ele desmanchou de Guarujá e fez aqui. Era a pensão Rio Branco. Muita gente tá. O doutor Rosan, quando veio para cá, ele ficou na nossa pensãozinha. Farol. Ela foi enterrada numa rede, os pinhão levou numa rede, coitada. Foram enterrar lá. Levaram 2 dias para enterrar essa menina lá. Foi morar. Mas não tinha nada mesmo, nada mesmo. E tem muita gente, eu sou pioneiro de guerê. Chega aqui, já tem guerê, já está formado guerê, é pioneiro. A onça estourou bem assim do lado do travesseiro, da cabeceira, onde estava meu pai e minha mãe. E os peões não estavam vendo. Quando eles viram aquele bichão gritando lá, aí eles gritaram, os peões veio com um monte de vaso, de pedaço de pau, de tudo. Quase que conseguiram matar a onça, não conseguiram. A bicha é ligeira demais. E estava o fogão aceso. Era uma fogueira lá, outra aqui, em 4 cantos, aquela fogueira no maior do mundo. A onça ainda conseguiu entrar. Já passar por aquela fogueira e entrar lá. Já estava assim, pertinho do meu pai e minha mãe. Não tem lugar para mim, não tem outro, vai ter de ouro. Mas para mim existe só guerê. Só que nesse negócio aí desses pioneiros, ninguém fala em mim. Ninguém. Foi desse jeito. Nós vimos coisas aqui nesse mundo aqui que nunca esperava que nós ia ver. Na realidade, eles vieram no ano de 1949. Eles vieram para fundar uma serraria aqui. Ele, meu pai,
e alguns funcionários, empregados do nosso pai, né? Aí eles derrubaram o mato e meu pai então fundou a serraria. Isso é o começo da história. Na estrada de Goiôerê, Quarto Centenário, no quilômetro 9, aproximadamente, parece. O meu pai tinha um amigo que chamava Costim, não sei o sobrenome dele, né? E ele tinha adquirido uma área de terra de 400 ou 500 alqueires, né? Aí ele veio para cá e a primeira coisa que meu pai fez foi montar uma serraria. Foi a primeira serraria de Goiôerê. E ele veio junto, ele tinha 17 anos. Aí derrubaram aquela mata, abriram aquela clareira, né, para montar a serraria. Aí meu pai voltou para a nossa terra e deixou ele e os empregados. Ele trouxe bastante pessoas para já ficar trabalhando por ali. Tá? Mas ele fez um plano de voltar em pouco tempo, acabou demorando mais tempo e ele ficou sozinho. Os empregados foram fugindo aos poucos, deixando ele sozinho. E ele ficou sozinho praticamente o ano todo. E aí quando meu pai voltou, ele estava totalmente sozinho, com 17 anos, no meio das onças, no meio de todas as feras que tinha, que era uma selva absoluta, não tinha nada. Tarascozã. A nossa família, veio com o intuito de plantar café. Mas montou serraria, tudo bem, mas paralelo à serraria ele também veio para plantar o café. Porque lá no sul, de onde a gente veio, a fama do café era muito forte. Né? Então ele foi em Apucarana, na casa de um irmão, e viu o cafezal lá, alguns anos antes, e ficou encantado com a lavoura do café. E quando esse Costinho ofereceu a terra para ele, ele vendeu as propriedades todas que tinha lá. Ele tinha uma rede de moinhos de trigo, 3 moinhos, uma redezinha de 3 moinhos, e que tinha um dos moinhos lá, praticamente 2 moinhos, funcionavam 24 horas. Mas ele abriu mão daquilo tudo e vendeu para vir plantar café e, paralelo a isso, ele montou a serraria. E meu pai é praticamente uma das poucas famílias que tinha. Tinha algumas, cintura fina, você lembra da cintura fina? Que era vizinha, que nós nunca esquecemos. E depois tinha a família do Cândido, seu Cândido, que era irmão do seu José Marques. E eles foram chegando, mas quando eles chegaram, essas famílias ainda não existiam aqui, foram chegando aos poucos. Então, aquela vizinhança, vizinho mais perto nosso da família, era de quase 10 quilômetros, longe, tudo longe. Tem uma exceção da cintura fina, que era vizinha próxima. Meu pai tinha um caminhão, 1942, que era um caminhão para puxar a tora para a serraria. E tinha um caminhão, 1948, Chevrolet, que era um caminhão com carroceria. E era o único transporte daqui. De repente mudava de um lugar para o outro. Tudo o Taraz aqui e o outro irmão falecido, o Evan, é que transportavam as mudanças, foram fazendo. Essa história foi acontecendo. E Goiôerê foi aberta no ano de 1952. Quando nós chegamos, aqui era selva absoluta. Então, ali onde é o posto S, o antigo posto S do Sionec, que antes não existia o posto. Quando nós chegamos não existia posto, não tinha nada, era uma selva. A única coisa que tinha naquela esquina era uma placa. Tipo, breve cidade Goiôerê. Breve. E tinha. Mas é outra, você nunca tinha. Mas o Francisco Carpari chegou aqui e colocou breve Goiôerê, aí a Goiôerê tomou conta. E ele investiu na formação da cidade. E em 52 ele trouxe todo o material, tratores e tudo, para abrir as ruas. Muitas coisas que as pessoas não sabem, que as ruas foram abertas, muitas ruas dentro da selva, sem derrubar o mato.
Elas foram derrubadas uma árvore em cima da outra de tanta madeira de lei que tinha, ipê, peroba, guarubira e outras qualidades nobres de madeira. Então era mais fácil ir derrubando uma árvore em cima da outra do que cortar e depois ter que arrancar o topo. Você lembra disso, né? E eu lembro que o Taraz e o Evan, em 52, eles vieram do sítio de bicicleta, que era 9 quilômetros, para assistir a abertura das primeiras ruas. Já fazia um ano que nós estávamos morando naquele sítio. E eles vieram, trouxeram a notícia, olha, estão sendo abertas as ruas em Goiânia, em 52, que eu tinha 7 anos. Por isso que eu me lembro, perfeito, com 7 anos. E a população começou a acontecer, gente... Cuidado, hein? Vinha gente de Minas Gerais, do Ceará, da Bahia, tinha muito baiano aqui, muito cearense, muito paulista, que vieram para São Paulo e depois migraram para o Paraná, que aqui foi emancipado em 55, né? Ser Rádio Curió. Eu falei, mas Rádio Curió? Achei estranho aquele nome, né? Mas estranho por nada, porque a gente não conhecia o passarinho Curió, que é um passarinho que canta muito, tem um canto muito bonito, né? Aí surgiu a rádio, e a rádio veio realmente, foi instalada, entrou no ar, e eu fui fazer um teste na rádio. Quer dizer desde o ano de 1963 que eu estou nesse meio de comunicação. Porque daí eu apresentava programas de auditório, que não tinha auditório, mas a gente fazia o auditório da sala de recepção. Então, eu fiquei nesse meio. E antes de tudo isso, eu era o locutor de alto-falantes, né? Dos serviços de alto-falantes que existiam na região, aqui na igreja. Então, por isso eu acabei. Mas eu tocava também acordeon, né? Então, depois passei também a me apresentar como acordeonista na cidade, na rádio, né? Aí chegou os anos 60, veio o Trio Primavera, né? Então, quando eu fui convidado para ir para São Paulo, aí eu já fui para ser acordeonista. A história do Trio Primavera, eu fui convidado para ser acordeonista porque o acordeonista que era do trio, ele não pôde ir para São Paulo. E a dupla, que é o seu Paulo Calixto e o primo, me convidaram para suprir. Então essa falta, né, que o irmão não pôde ir, então eu fui junto para São Paulo para tocar o trio. E o trio foi para São Paulo para fazer propaganda de Goiôerê. Aí Hermelindo, o senhor Hermelindo, Moutinho, que era o vice-prefeito na época, você deve conhecer bem, né? Que é seu pai. E o Gil Marques, e quando eles estavam fazendo a campanha, eles convidaram o pessoal do trio, que o chefe, o líder era o seu Paulo Calixto. Olha, se vocês fizerem a campanha conosco, nos palanques durante a campanha toda, e a gente vencer a campanha, nós vamos levar vocês para São Paulo. E eles ganharam a política e cumpriram, porque a propaganda que nós fizemos em São Paulo, que nós entramos numa rádio, que ela cobria o Brasil de canto a canto, que é para eu tinha uma vinheta na Rádio 9 de Julho, onde a gente tinha um programa, e tinha uma vinheta que falava do Iapoque ao Chuí, você ouve a 9 de Julho. Quer dizer, ela tanto se ouvia lá no Nordeste, Ceará, Pernambuco, Rondônia, como em Porto Alegre. Quer dizer, ela cobria o país inteirinho, independente de ter uma repetição, que era a rádio de tal potência. Então, quando nós começamos o programa em São Paulo, que era patrocinado pela prefeitura, e através do vice-prefeito, o seu Emilindo, e também do Gil, aos poucos o povo foi migrando para cá. Quer dizer, nós crescemos junto com a pujança da cidade. É que, de repente, Goiôerê já tinha tudo. Já tinha lojas, grandes lojas de móveis, de roupa, e ruas abertas, sem asfalto. O asfalto veio a partir de 68, por aí. E fala da Zenobra, que era a primeira professora. A esposa do
Taraz, ela foi uma das primeiras professoras daqui de Goiuri. Obrigada, viu, Cláudio? Então, pause. Eu sou Angelino Borges Cozan. Meu nome de guerra na rádio era Ângelo Borges, né? Eu entrei na rádio no tempo que a rádio era Curió, em 63. De 63 para 64 eu já fazia parte da equipe dessa rádio. Na verdade, quando eu entrei na rádio, eu entrei por acaso. Eu tinha 15 anos. Um dia, aquela história que quando a gente era mais jovem, ficava feliz da vida quando você ouvia o teu nome no rádio. E tinha um programa que chamava Peça e Ouça, não sei se você lembra, do Antônio Gasque. Antônio Gasque, saudoso Antônio Gasque. Ele era um dos primeiros locutores da época. Eu mandava cartinha para a rádio, eu sintonizava a rádio, né? E ficava ouvindo. A hora que falava o nome da gente, ele ficava todo feliz da vida, pela alegria e tal, beleza. Aí eu entrego as cartas e ele ouviu falando, falou assim, você não gosta de trabalhar em rádio, não? Nunca trabalhou em rádio? Eu falei, não, você não tem vontade? Eu falei, opa, por que não? Eu já mexia com alto-falante, aquela coisa toda, já tinha um pouquinho de traquejo. Ele era mestre em construir moinho de trigo, moinho de fazer farinha, farinha integral. E era tudo movida a roda d'água, a queda d'água. Ele construía tudo isto, tudo manual, tudo no formão, fazer a fundação da laje ali, era tudo no traçador. Inclusive a energia do sítio. Então, inclusive, onde nós viemos morar, ele construiu uma usina. O único lugar que tinha energia aqui na região era nosso. Cheio de lâmpada à noite e tal, clarinho, bonito. E eu ficava admirado. Mas como que tem energia? Né? E ele construiu uma roda d'água e essa energia era gerada por esse mesmo sistema. Na verdade, eu fiquei 15 anos na Rádio Goiuri. Depois virou Rádio Goiuri. A razão por que ela foi vendida. Esse Ervin, que era de Curitiba, quando dava qualquer tipo de problema na rádio, ele tinha que vir de Curitiba trazer um técnico para arrumar. A energia aqui era deficitária. Aqui era um vapor que gerava energia do começo. Primeiro energia era vapor. Vapor você sabe o que é, né? Então, aquelas Maria Fumaça. Maria Fumaça, negócio de trem, né? E que gerava a energia. Mas depois já colocaram 2 conjuntos gerador, a diesel, e aí a energia começava às 6 da manhã, ia até às 11, depois tinha um período, né, que tirava a energia, né, e voltava à 1 da tarde e até às 10 da noite. E a rádio funcionava exatamente nesse período. Foi quando esse Ervinho, já passado alguns anos, né, resolveu vender a rádio. A rádio estava dando muito problema para ele. Era muito difícil de fazer, de dar assistência. Daí ele colocou à venda a rádio e a Igreja Assembleia de Deus se propôs a comprar a rádio. Mas como esse Ervinho era católico, né, católico, né, absoluto, ele pegou e ofereceu para o padre Luiz. E o padre Luiz falou, não, deixa com nós aqui, vamos deixar a outra igreja comprar. Não, estava comprando. E foi feita uma campanha. Durante 15 dias foi conseguido arrecadar o dinheiro para comprar, para dar entrada na aquisição da rádio. E aí a rádio passou então a pertencer à igreja, ao padre Luiz e à igreja católica. E quando eles demitiram esse Haroldo, eles nomearam né, colocaram esse Capuá para ser o gerente da rádio. Como ele fazia o sertanejo, ele me passou de operador para locutor. E me batizou com o nome de Coronel Cozan. Aos domingos tinha o programa Roda de Violeiro, né? Esse programa começava às 1 da tarde e ia até às 3 da tarde, ali dentro do salão mesmo. E o trio principal da época, o que mais chamava a atenção de todo mundo que, né, ia lá para assistir, era o trio Primavera. Eles eram respeitados pra caramba. E aí tocava toda aquela sertanejada mais fraca e depois, a hora que entrava o trio Primavera, aí a galera, né, aplaudia pra caramba. 1000 pessoas. Lembra da Folha do Vale do Piquiri? Lembro. Então, essa Folha do Vale do Piquiri era
era um, como é que se diz, era um museu, né? Mas a impressão era tudo mecânica, os escritos, né, eram fundidos em estanho, né, em chumbo. E o redator do jornal chamava Grushkoff, Alberto Grushkoff. Lembra dele? Lembro Então, dele. ele datilografava, fazia os textos, né? E aquelas placas iam sendo colocadas para depois fazer a edição. Mas as fotos da primeira página, ou qualquer, tinha que ser feita em clichê. O clichê era um metal que era feito em Maringá, no Diário do Norte do Paraná. E eu ia para Maringá toda semana, levava todas as fotos e transformava tudo aquilo ali em placas, né, para poder fazer a impressão do jornal. O jornal não tinha nada de cores, não, era preto e branco. E fizemos uma parceria com Luiz Carlos Alborguete, né? E esse Luiz Carlos Alborguete, que já era também bem traquejado, você lembra dele? Né? Esperto pra caramba, montou um outro jornal que era feito em Cascavel, já com primeira página colorido, offset, né? E aí começamos a fazer tipo concorrência, porque o jornal era muito mais bonito, mais preparado. E quando chegava dia de domingo, saía para a rua entregando o jornal. O patrocinador dele era os Veloso, desse Manuel Hidalgo. Veloso e Dr. Lúcio, os caras que davam suporte para ele, mas era parceiro dele, né? Porque nós tínhamos estúdio de gravação, nós gravávamos os comerciais, todos os comerciais de loja eram feitos pela MCA Gravações. Você tem uma ideia, sabe quem nós gravamos nesse nosso estúdio? Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Oliveira Neto, todo produtor nacional. Lombardi veio aqui, fazer show ao vivo no cinema do Dominguinho, né? Enfim, foi uma história muito bem gostosa durante todo esse tempo. Beleza? Nós chegamos aqui em 52, mato, tudo mato. Aqui em Goiorê tinha o ponto de ônibus que vinha de Campo Mourão, a Jardineira, lá na fazenda Cruzeiro, né, ali perto da Coachel que era, sabe? Eu não sei se ainda é fazenda Cruzeiro, mas era ali. E daí para ir para São Luís Reis, que era a fazenda de São Luís Reis, né? E aí a gente ia de carroção. Paramos ali com meu pai, minha mãe, e nós estávamos em 8 filhos. Tudo uma escadinha. Mas a gente, assim, diferente do norte, da Bahia, de Jiqué, né? Era muito diferente aqui para o Paraná. Mas a gente veio tentar, o meu cunhado já estava aqui desde 50, né, na fazenda São Luís Reis. Ele trabalhava lá, plantando café, derrubando mata, e achou melhor papai vir com toda a família. Aonde nós paramos, né, chegamos à tarde aqui, meus pais, aí veio o carroção da fazenda buscar a gente, aí nós fomos, né, até chegou ali no aeroporto, estava o seu João Baiano, que ele era o chefão que mandava ali, sabe? Aí já era bem tarde, já era acho que umas 6, 7 horas da noite. Aí ele era baiano também, daí quando ele viu aquela família naquele carroção, falou: onde vocês vão? Meu pai falou: vamos para a fazenda São Luís Reis. Aí eu sei que ele falou: não, vocês não vão. Se vocês for para lá nesse horário, vocês vão ser mortos pelas onças. Então, vamos ficar aqui. Tem o paiol aí, agasalha lá no paiol,
e fica lá, eu vou fazer comida para vocês. Mas era muito frio e além foi em fevereiro que nós chegamos. Mas era muito mosquito, então a gente chorava das picadas dos mosquitos. Minha mãe ficava, precisa de ver, tadinha, né? Cuidar daquela criançada tudo. Ali naquele mato, só mato. Não é mato, tinham pequenas matas, aquelas matas virgens, né? E daí ficamos lá, quando foi em 54, foi logo quase em seguida. Deu uma grande geada. O café já estava colhendo, o café. O cafezal ficou preto, aquelas folhas verdes, bonitas, né? Ficou preto. E aí a gente veio para cá, papai veio, já acoplou uma data. O meu irmão também começou já a trabalhar de alfaiate. O outro irmão começou a trabalhar... Fala o nome deles, Leide. O Abinel e o Rosalvo, que era pequeno, mas começou na alfaiataria, porque aqui dava muito, o dinheiro que a gente tinha no comércio era trabalhar de alfaiate. Por causa que não tinha roupa pronta, não existia que nem hoje. E o João foi sapateiro, descobriu assim que tinha muito sapato das pessoas do sítio, que vinha aqueles sapatos assim, tudo quebrado, aberto, né? E não tinha ninguém assim para arrumar. Ele começou a pegar o sapatão e bater os pregos, né? e fechava lá, não sei como. Daí o pessoal gostou muito da ideia dele. Aí nós começamos muito na igreja. Foi assim uns pioneiros de a primeira missa. Daí minha mãe já começou a ajudar na igreja. De cozinhar, fazer pastel, essas coisas. Nossa, ela era a famosa. Que meu irmão fez uma casa ali onde é a Rádio Guerê, era do Abinel. A alfaiataria dele, daí ele já tinha alfaiataria, ele não trabalhava mais com o grupo, que era o maior alfaiate, era o Macedo. Quando tinha uma festa, principalmente, aqui nós tínhamos 3, 4 festas por ano na igreja, era a única festa. E às vezes tinha também ali onde é o shopping hoje, era um hotel. Um hotel que era madeira, mas todo cheio de vidro. Então o hotel era mais assim também. Tinha, lógico, pousava gente lá, mas tinha um salão enorme que era o salão de festa. Nós tínhamos um carnaval, sabe? Tinha às vezes brincadeira nos domingos com as crianças, com os jovens, né? Tivemos um carnaval, não sei que ano que foi, eu acho que foi 54, 55, 56 por aí. Era o padre José e ele fez o carnaval, ele foi o carnaval e levou toda a turma da igreja. A gente ficava, nossa padre, que é isso? Ele falou assim, se eu não posso estar lá, vocês também não podem. Minha mãe faleceu, em 59 minha mãe faleceu, dia 1º de agosto. E eu continuei na igreja. Não quis nem estudar porque eu não queria deixar o serviço da igreja. E era voluntária. Mas foi muito lindo. Nossa, para a minha vida espiritual foi muito profunda, né? O Manuel trabalhava no banco, né, no banco comercial, o primeiro banco que teve aqui. Ele se formou advogado. Que estou aqui, graças a Deus, estou aqui com meu filho Moisés, né? E nossa, sou muito feliz. Nunca saí daqui de Guerê. Depois de 40 anos, montei a minha floricultura. Nossa, trabalhei 40 anos, não, 36 anos da floricultura. E a minha vida é uma bênção de Deus, através desse goiorê que vi nascer, no meio dos matos. Sofremos muito, muito, muito mesmo. Não tinha nada, às vezes até não tinha as coisas para comer, não porque não tinha o dinheiro, não tinha aonde comprar, tá? Mas é uma coisa, se diz, uma cidade de meu coração. Eu completei 8 anos aqui. Nós chegamos no final de 52
E eu era uma criança. Eu cheguei aqui, nós vinhamos para uma cidade, mas quando chegamos aqui, chegamos no nada. Entramos ali, tinha placa, e eu pensei, nossa, vai ter uma cidade. Nada. Tinha aquela patrola passando, abrindo ruas e tudo. E eu fiquei apaixonada pelas ruas, quando a patrola passava, a gente corria atrás, a criançada toda, porque criança só se diverte, os pais devem ter sofrido, mas a gente se divertia muito. Armaram barraca e ali eu fiquei encantada, corria para lá e para cá, eu era como se fosse a alma daqui do local. Eu e um primo, nós andávamos por tudo, chegava alguém, a gente corria lá já para conversar, para saber de onde veio, o que gosta de fazer, o que vai fazer, tudo, nós sabia tudo. E eu sei que eu me apaixonei pela areia do Guerê. Até hoje, eu deixo um pedacinho aqui em casa para parecer areia, porque eu amo a areia do Guerê, a terra daqui. E na minha imaginação de criança, para mim era ouro. A patroa passava de tarde, quando de manhã a gente saía passear, estava brilhando tudo, para mim era ouro aquilo, sabe? A gente estava em umas ruas de ouro. Então eu apaixonada. E daí a gente viveu aqueles primeiros dias assim. A barraca tinha toda a família no mesmo lugar, junto, na mesma barraca. E nesse período a minha irmãzinha, a minha mãe era muito caprichosa. Então quando chegava alguém aqui no Guerê, a gente ia fazer uma visitinha e cantar para eles os hinos, né? E levava um pão, que a gente sempre fazia pão em casa. A minha mãe era muito trabalhadeira, ela fazia sonho para vender, fazia pastel, empadão, a gente ia atrás de palmito, que era bem pertinho, aqui pegava palmito, né? E até me acho no dever de plantar 1000 pés de palmito, porque a gente comia muito palmito daqui, sabe? Na época. Mudamos de barraca, aí o pai tinha já mais, né? Nessa barraca que a gente morou em seguida, um dia uma jaguatirica subiu na barraca, a gente teve muito medo. Ela veio miando e subiu para um lado e o pai falou, não se preocupe, esse é um gato do mato que não faz nada. Nesse período eu já tinha enchido a rua, já estava assim a rua toda com casa, porque meu pai foi fazendo casa. Essa rua é 19 de agosto? Começou o posto chamava Professor Williams. Eu me lembro. Ela vinha assim, né, e daí lá no hotel do meu tio, que era na esquina, foi o primeiro prédio que meu pai fez, de madeira, foi o dele. Assim que estava na barraca, estava construindo. Terminou a casa aqui, que tinha a primeira casa do Guerê, terminou e começou a do tio. Farmácia, já tinha farmácia logo de cara, o seu Hildo chegou, o Gil Marques chegou, barbearia, a Docival Cavalcante, logo veio a Geni com a família dela, e vai, mais gente foi chegando, e a gente se conhecia todos. E a gente ia na casa de todos. E todo mundo parava para conversar na frente da casa de todo mundo, era um espetáculo. E luz elétrica, o meu tio fornecia para algumas pessoas, porque ele tinha motor. Ali eu deixava Mimosas, a gente morou bastante tempo até que eu me casei. Nós casamos ali nessa casa, em 61. Então, engraçado que esse período de 53 que a gente chegou aqui até 61, parece que levou uma eternidade. Hoje você passa 4, 5 anos, você é tão rápido, mas a gente via tão intenso aquele período, que parecia que aquele período demorava muito, era muito bom. Perto de 1º de ano, essas coisas, lá promoviam os passeios que a gente saía nas ruas, desejar Feliz Ano Novo para as pessoas, e a gente ganhava muito presente, muito. O seu Hildo era especialista, dava coisas boas, a gente gostava de chegar lá no seu Hildo, ele trabalhava na farmácia do cunhado, acho que é cunhado dele, era menino, menino novo, né? Ele dava sabonete, a prefeitura queria resgatar a história da cidade e vieram aqui para mim dar uma ideia, e eu dei a ideia. Esse aqui eu quis resgatar a história do meu pai, que o pai foi muito bom, ninguém falava nele, porque... Fala o nome dele para nós, então. Alcides Moreira de Castilho. E a mãe? Carmen Pena Castilho. Ela era filha de espanhol, muito trabalhadeira, costurava, fazia tudo em casa, além disso fazia coisas para vender, costurou para muito tempo para essas meninas prostitutas ali que vinham para cá, né, que na verdade todas
se casaram e viveram bem, fizeram suas famílias. Eu acho que meu pai colaborou com isso, ele vendia pão para elas e também trouxe elas para a mãe costurar. Então a mãe costurava para elas, vinha de charretinha, aquelas charretinhas com 3 florzinhas, todas lindas, bem arrumadinhas de sombrinha, e desciam em casa. E foi legal. Nossa vida foi uma vida bem legal. É do meu tio. Meu tio era motorista da fazenda. E ele que arrumava gente lá para trabalhar para cá, entendeu? Então meu pai trabalhava na prefeitura na época. Aí o meu tio ia com o caminhão para lá para buscar mercadoria e trazer as mudanças. Aí convidou meu pai, foi que ele acertou aqui. Meu tio que acertou aqui, ele veio sem, nós viemos sem conhecer nada. Em 52 nós viemos sem conhecer nada. E chegamos e entramos direto na fazenda tropical. Tropical. 1952. Intermédio do meu tio que trouxe a mudança para cá. Quem que era o administrador lá, Osório? O administrador era o Sr. Melindo na época, junto com o Sr. Jesus, né? Isso. Junto com o Sr. Jesus. José Jesus Cavalcante. Sr. Jesus Cavalcante, que era o chefe lá. Na realidade ele era o Sr. Jesus era o gerente, o homem geral, né? Era gerente. E seu pai era um fiscal geral que cuidava das coisas lá, da peãozada, né? Peãozada, os pedaços de família, né? Que entrou naquela época lá. Foi em 52. 52. Em agosto de 52. Agosto de 52. Pode colocar aí. Porque meus pais vieram, né? Veio meu pai, meus avôs, veio tudo junto. Aí a gente foi em Centenário do Sul. Depois de Centenário que viemos pra cá. Aí aqui viemos na fazenda Moreira Salles. Aí eles vieram formar café. Né? E ficamos lá um par de anos. Daí começou a esparramar, né? Vai para um lado, tá pro outro. E até que na Tropical também namoramos, mas não no lugar que ele morou. Foi bem mais pra cá, né? Era Fazenda Jamaica. Era na sede ali da Jamaica. Na época era uma parte para lá era Tropical, né? Ali era Jamaica. Ai, depois fomos ali para 14, para onde eu conheci ele. Fazenda 14. A história nossa aqui é complicado, viu? Nós moramos na fazenda, que eu já falei, né? Nós moramos na fazenda Tropical. Aí da Tropical, foi em 53, aí nós viemos para a fazenda Lalá. Que hoje era Machadinho, na época ali, né? Ali a gente morou 16 anos, a gente morou ali. Ali eu trabalhei em muito serviço. Trabalhei em terrão de café, na época, né? Era bastante café, né? Terrão de café e mexia com gado também, trabalhava de fiscal, meu pai era administrador, e a gente foi se enturmando ali, a gente morou muitos e muitos anos ali, né? Na realidade, eu morei uns 15 anos ali, né? Uns 15 anos eu morou ali. Até que meu pai saiu, entrou para a fazenda Machadinho, que era o mesmo dono, né? Isso já foi em 66, né? 66, meu pai morou ali muitos anos. Meu pai tomou conta da fazenda do Machadinho. Na Zélia também, meu pai tomou conta da fazenda da Zélia. Meu pai é pioneiro mesmo, né? Foi pioneiro aqui. E de 52 até 66 ali tomando conta de fazenda, tem muita coisa. O pai tinha bastante coisa para contar, né? Como que Aí falar na época minha aqui, da história que já estamos contando, eu vou começar desde quando nós veio de lá para cá, e nós viemos com o caminhão, e a gente saiu de Campo de Mourão. Aí não deu para chegar aqui. A gente pousou em Camorão. Camorão nós pousamos em Janiópolis. Dava uns 30 Pinhalão, que era Pinhalão na época. Aí nós chegamos no outro dia aqui. Gastamos 3 dias para chegar, 2 dias para chegar de Campo Mourão, aonde nós íamos para fazenda aqui. E na época, era o mato fechado, né? A gente vinha assim, aí os pessoal parava o caminhão, o pessoal descia, e daí abria uma picada por dentro do mato para poder passar o caminhão, né? Aí abriu a picada do mato, lembro como fosse hoje, eu tinha 11 anos na época, mas lembro muito bem. Abria a picada, meu tio tocava o caminhão para não enterrar no barro, e ali a gente ia passar para o outro lado. E o povo, vou andar um pouco a pé agora atrás do caminhão. E ia andando no caminhão. Aí meu tio parava o caminhão, não parava, montava no caminhão.
Aí gastamos 2 dias para chegar de Campo de Mourão à fazenda tropical. Na época, o destino nosso. E vontade de sair daqui não tem E não. vontade de sair já não tem não. Gente já morar 70 anos de Goiôerê, né? Chegar. Goiôerê, quando nós chegamos, estavam fazenda 19 de agosto, arrancando os topos de perova de enxadão. Lembro também como que fosse hoje. Aquele povo trabalhando, já tinha o posto do seu, como é que chama? Sionec, ele já tinha o posto lá. Sionec, ele estava fazendo a 19 de agosto. O pessoal não tinha, naquele tempo não tinha trator, não tinha nada, né? Era de enxadão e enxada e picareta e machado para cortar os topos, fazendo a 19 de agosto. Jaracatiá já era mais aberto um pouco. Jaracatiá já tinha foto de Jaracatiá lá, né? Já tinha rua lá de Jaracatiá, mas Goiânia não tinha ainda não. Tem que fazer, dar um filme, né, daquela época. A gente morava aqui na fazenda lá. Não tinha essa estrada por aqui também, não existia essa estrada aqui. A estrada era ali, Campo de Aviação. Eu com meu pai na época, em 52, 53, a gente vinha fazer compra na Casa São Pedro, né? Vocês lembram, né? Casa São Pedro. A gente vinha por aqui, a Campo de Aviação aqui, dava 12 ou 13 quilômetros, né? Ele fazia o pai com um saco nas costas, eu com o outro, ajudava o velho, ele com um saco nas costas e levava o povo para a semana inteira. E andando. Ah, opa, de a pé, meu filho. Põe o sapatão nas costas, né? Só põe quando chegava na beira do riozinho, que eles carparam ali, a gente lavava o pé e colocava o sapatão. Ah, é para não gastar. E a gente não via a hora de chegar no sábado, mas vir para Goiânia. Não nem dormia de noite. Ah, não, para Goiânia amanhã. Goiânia fazer compra. Um saco nas costas e saco de açúcar na época, né? Eu aprendi a tocar violão olhando os outros tocar. Aí eu fui aprimorando, né? Nunca tive aula de violão, de jeito nenhum. Mas é o dom da pessoa, né? Desde 14 anos, 15 anos, meu pai já comprou um violão para mim, né? A gente já entrou junto com uma rapaziadinha, o tempo que era peãozada. Eu queria um cavaquinho, não vou comprar um violão. Aí comprou um violão para mim, um violão ruim, velho, só tinha aquele na época, né? Aí comprei do peão lá. Daí fui melhorando, comprei um violão, tinha... não sei se você lembra, o seu Paulo Severino. Então, tinha o João, o irmão dele, ali que eu fiz uma dupla com eles. Eu só no violão, né? Eu não cantava. Era a Helena, a irmã dele, e ele. Muito bom para cantar, mas bom mesmo. Então a gente na época tinha um programa com alto-falante. Ali na 19 de agosto um cara tinha um alto-falante e oferecia fulano para ciclano, para namorada e aquela coisa. E a gente ia fazer o programa no estúdio, quando a gente saía para fora tinha 1.000, 2.000 pessoas. Da banda de fora, a gente tocou com o Lalim, tocamos no tempo do Miguel Davi. O Carrião, na época, fazia o programa na Rádio Goiânia. Isso, Então, Oripes, né? Oripes Carrião, né? O Miguel Davi, o Oripes Carrião era gerente na época, né? Hora Cabocla. Hora Cabocla que nós fazíamos. Ali a gente fez, acho que uns 10 anos que fez esse programa ali, com o Oripes Carrião, Miguel Davi, depois tinha o Nelson, e tem aquele outro gerente, como é que chamava? O seu Alcides Pai. Isso. Ia fazer o almoço para ir trabalhar, já ligava o rádio daquela altura lá, e estrondava lá. Marília. Quer dizer, nós morávamos no sítio, né? Tá. Aí a cidade era perto de Marília, né? Meu pai tinha sítio, né? Lá. Aí eu falei, seu pai eu não vou, né? Deus abençoe. Meu pai resolveu vender e ele também, né? Aí nós fomos morar lá na 14. Daqui. Não era aqui só mata. Passar 2 dias para vir de lá, aqui no Goiânia. Era tudo mato. Nossa Senhora. Só tinha uma família que morava perto, que o pai fez uma casinha. Não fez uma casa boa, mas ele fez, sabe? Aí
Eles tinham vizinhos que eram muito bom, mas os outros tudo era ranchinho, sabe? Também eles demoraram pouco tempo, aí eles foram embora. Eles não aguentavam muito mato, muita mosquito, aquele tempo, né? Aí eles foram embora, nós ficamos. Ele foi para 14, trabalhar lá. Naquele tempo falava você lembra de falar da tapejara, essas coisas? Lembro. Então, era ali perto. Nós ficamos 2 semanas lá naquela lugar. Nós veio, aqui também. Aquele tempo era, né? Aquele tempo a amizade era diferente de hoje, né? Como que era naquele tempo? Porque aquele tempo o pessoal não ia com uma doença, qualquer coisa, ajudavam. Hoje, ninguém quer, cada um na sua. Naquele tempo, lavar roupa de bacia, na beira do córrego. Ali no riozinho da Guaíra. Era, né? Era ali mesmo. Hoje ninguém conta um negócio de vizinho, que tem um vizinho, é difícil, né? Difícil, hoje cada um na sua. Havia teus filhos, faça da gente. Porque está trabalhando, não tem tempo, né? É aquele tempo não. Eu sou feliz. Com tanto 9 filhos, sou feliz demais. Estou velhinha, mas estou feliz, sabe? É abençoada, a água daqui é abençoada. Abençoada, né? Dona Nena, muito obrigada. Obrigada, você também. Veio eu, o Nezinho, o Zé e o João. E a mulher que me criou, a dona, né? Me criou. Morava ali perto do onde é o posto S. Ainda tem o posto S ali, né? Só não tinha nada, era tudo mato ali em cima ali dele. Só tinha ali onde que é a Caixa Econômica hoje tinha, né? Que era o ponto de ônibus ali, né? Onde a Caixa Econômica tinha. E não tinha mais nada, tinha o posto S, e só mato. Naquele tempo era bem difícil. A primeira eleição os meninos votaram, o Chico, o Scarpalha, né? O Zé, o João, o Nezinho. Estou vindo perto de Lins. De Lins. Nós trabalhamos na oficina mecânica lá, que era até do Geraldo Botarelli, lá. E daí ele falou, vou para lá. O pé dele era dele, né? Ele falou, vou arrendar para vocês ficam aí, eu vou para lá. Daí se mandou para cá, ele e a mulher dele, a esposa dele, né? E ele veio para cá, eu vou por ele. Daqui um ano eu volto. Ele voltou mesmo. Daí fez isso, convidou nós, tá vendo? Eu e outro rapaz. Esse outro rapaz chama Francisco Cedário. Era meu sócio. Daí viemos pra cá. Daí pega mais as malas, ferramentas. Daí montamos. Daí chegamos aqui, não tinha espaço, tinha o Anísio motorista. É um motor taxista, tá? Ó, vocês arrumaram no meu carro, eu tenho um lugar aí para vocês montar um cinema, sabe? Aí começamos, né? Pouca coisa, mas nós os taxistas ali, os carros deles, foi ali onde é a rádio hoje. Onde é a rádio. Agregação Mariana, e depois vem a apostolado, depois vem Custodista, ajudava a coordenar os olhos também. Né? E como ficando aí. Então, até hoje. Muito, né, filha? A gente largava a oficina, por exemplo, na sexta-feira e só voltava na segunda para ir trabalhar nas festas quando tinha. E trabalhava, não é que nem hoje que pega o frango assadinho, pega as coisas, a carne não, era fazer, pioneiro raiz, que aquele tempo era, né, eu não posso passar, eu vou na Guaíra, né, então a gente passa ali na Baixada assim, e sempre que eu passo ali, eu lembro da mãe da Laide, que vocês moravam perto, na Baixadinha, ali na Baixada, né, pensando assim, hoje, daquele pessoal que trabalhou na igreja católica, que
que ajudou a construir aquilo ali. Só tem pouca gente. Hoje, onde que é o consultório do Dr. Rogério mesmo, ali era mata, a gente morava